Deus, eu quero chegar aqui diante de vocês mais uma vez para falar do amor de Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que eu estou felicíssimo aqui, mas de vez em quando Jesus manda eu falar de assuntos, de interpretações equivocadas, não é? Então eu estou aqui para dizer a vocês que hoje eu estou para falar de Judas. Então, quem é que nunca enfrentou um Judas na vida, não é assim? Então, Deus está no negócio, Deus está trabalhando, Deus está aqui. Mas é o tipo de coisa, amados, que nós devemos saber que sem Deus nós não podemos viver, né? Então, estou dando tempo aqui para o pessoal ir entrando, né? Maravilhoso ao nosso Deus. Estou aqui dando um tempinho para que nós venhamos a fazer a obra do Senhor com alegria. É tão bom você ter um irmão que lhe dá conforto, não é? Que lhe dá ajuda, que é agradecido. Mas é muito triste aqueles irmãos que dizem, eu vou para o céu, eu sou um servo de Deus, mas persegue outro irmão, não é? Então é muito triste. Muitas pessoas pensam que o mesmo Judas lá das cartas é o Judas Iscariotes, né? E um dos apóstolos de Jesus também está, com certeza, aparecendo com o nome de Judas também. Só que tem dois Judas dos apóstolos de Jesus, e isso daí nós vamos ver agora neste vídeo. Entendeu aí? Então, amados, estou aqui esperando todos para ir falando aí do amor de Jesus, mas olha a leitura que nós vamos fazer. A leitura está em Mateus 26, do 47 ao 50, que diz assim, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, veja que ele era componente dos 12 apóstolos, né? Cada um simbolizava a tribo de Israel, né? Triste a tribo que ele simbolizou. E trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte do chefe dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor, que ficou taxado assim, né? O traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes, aquele a quem eu saudar, guarde bem essa palavra aí, saudar, com um beijo, eu vou falar disso daí. Esse é quem procurais, prendei-o. Olha só o que ele diz. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas, eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou, amigo, para que vieste? Olha, depois da traição, Jesus chamou-lhe de amigo. No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Né? O Judas, eu sem medo de errar pela Escritura, ele não se salvou, certo? Outra coisa, Jesus teria perdoado, sim, Jesus teria perdoado. Judas, ele é símbolo de traição, mas o que é que tem de errado? Toda vez que eu abri a palavra e caía Judas, imediatamente, com poucos, assim vamos dizer, com poucos dias, eu abri a palavra hoje, com poucos dias, acontecia uma traição. Então, Judas é usado pelo próprio Deus como símbolo de traição. Então, amados, se você tem no Antigo Testamento, aí você quer achar uma pessoa, você vai achar N pessoas como símbolo de traição. N pessoas como símbolo de traição. Então, eu vou continuar aqui. E vocês vão procurando nas atualizações, vão vendo aí, e procure entrar dentro do
do meu Facebook, que vocês, quem não tiver o sinalzinho aí, vocês vão procurando que o vídeo aparece, que eu estou ao vivo. Podem entrar aí pelo meu, que vocês vão ver, procura aí dentro do seu Wallace Kandahar Aduna, e vocês vão achar. Mas eu vou continuar aqui, porque o negócio aqui está pegando fogo, aleluia. Deus está purinho aqui no negócio. No Antigo Testamento, eu posso citar para as mulheres Penina. Eita, aleluia. Quem é que não tem uma Penina? Aquela que fica maltratando, pisando em você. E como é que Ana venceu? Através de oração, jejum, consagração. Ana estava lá, descendo na casa do Senhor, ia para o templo da casa do Senhor, e Penina ia também. Interessante, né? Penina ia. Mas Penina parou de ter filhos. Veja bem. E Ana não. Para chegar a entender o Judas. Judas, ele já está no Novo Testamento como uma pessoa que traiu o mestre. Mas veja, Jesus chamou ele de amigo. E amigo, sendo assim, amigo, ele com certeza ele vai se encaixar no grupo mais íntimo de Jesus. Veja, que de todos os apóstolos, que tinha, ele chegou e disse, Jesus dizendo, eu quero chamar 3 para a oração. E ele chamou Pedro, Tiago e João. Então, veja bem que eles estavam lá, os 3. E ele disse, por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão assim, cansado, caído de sono? Já Jesus, quando viu que o traidor chegava, ele disse, não podem dormir agora. É interessante, né? Agora descansem. Eu queria antes do perigo para me abastecer. Eu queria antes. Agora que eu estou abastecido, agora eu não preciso mais. Podem dormir e obrigado pela pouca ajuda, mas ajudou. É como se Jesus dissesse isso. E chega Judas e começa a trazer uma escolta. O interessante é que lá no livro de Zacarias, quando ele termina a profecia, Deus diz, peça avaliação da profecia. Olha, profecia não se avalia. Profecia não tem uma avaliação. Mas o que eles julgaram? Eu vou dar um preço de um escravo. Olha, ele era servo do Deus Altíssimo. Ele não era escravo, ele era livre, Zacarias. Mas ele chegou e disse, eu vou dar um preço de um escravo. O que os fariseus fizeram? Eles deram o preço de um escravo a Judas. Então, Judas com Jesus era livre. Sem Jesus, ele virou escravo. Escravo de Satanás agora. Porque a Bíblia na Santa Ceia é muito clara quando diz que o diabo entrou dentro dele e Jesus diz, o que tens para fazer, faze-o depressa. Olha, eu amo Jesus nesse ponto. Ele não correu. Olha, quando apareceu Judas na sua frente, diga, faça o que o seu mestre já mandou fazer. Não corra, não. Não fique triste por causa de Judas, não. Porque Judas Iscariotes está encaixado nos bodes. Agora, Deus está chegando aqui e dizendo para você, olha só o que vai acontecer. Deus está preparando você para que você não se entristeça com o falatório de alguém. Glória a Deus. Já tem 2 pessoas visualizando, aleluia. E eu estou aqui querendo dizer a vocês que Deus vai fazer muito mais. Olha, está enchendo. Olha, veja bem. Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Está escrito na palavra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não concorda com Judas. De maneira nenhuma vai concordar com Judas. Mas as pessoas dizem que não vai receber mais um beijo no rosto de um irmão, de uma mãe, de um pai, porque
Beijo no rosto significa traição. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Beijo no rosto era uma saudação chamada ósculo santo, está na Escritura. Paulo fala sobre isso e todos falam sobre isso. Nas saudações, é uma saudação. Olha como ele diz: eu te saúdo. Em outra versão diz Rabi. Em outro evangelho, ele diz Rabi. Eu te saúdo, mestre. Para ser um mestre, tinha que passar por uma avaliação do povo, uma avaliação e ver se ele era realmente o mestre. E a sabedoria de Jesus era inigualável. E ele começou a pregar. Jesus subia em cima dos montes. Uma determinada vez, um pastor chegou para mim e disse assim: amado, Deus substituiu o monte pela igreja. Eu era novo convertido, eu disse: meu Deus, então eu estou pregando errado. Eu estou ensinando errado. Porque Jesus ensinou em cima do monte. E eu, naquela simplicidade de novo convertido, né, cheguei e disse assim: pastor, o senhor me ensinou que tem que me dar um versículo, que tem que me dar um versículo. Então, eu estou aqui para te pedir, pastor, um versículo para me defender também isso daí. Ele se exasperou, ficou irritado, sabe, deu aquela, assim, giro de 360 graus, certo? E foi embora. Eu fiquei assim, eu disse: oxe. Ele disse: eu não vou debater Bíblia com você. Ora, se eu pedi o versículo para defender, eu fiquei sem entender. E eu orando, porque o novo convertido se abala com isso. Eu orando, Jesus chegou para mim e disse: filho, não existe isso na minha escritura. Você é o templo. Quando você se junta com dois, você se torna igreja com ele, você se reúne como igreja. Está lá em Hebreus. E quando vos reunis como igreja, oh aleluia, né? Então Paulo falando, que eu acredito fielmente que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus também, certo que Lucas pode ter reescrito, mas eu creio sim, porque o teor de escrita também é igualzinho de Paulo. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo, lá no livro de Hebreus, ele estava dizendo isso. Então, ele estava dizendo lá: olha, está aqui. Quando você se reúne como igreja, mas você veja que Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Não é assim? Quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está te livrando de Judas. Faça a seguinte oração: Senhor, eu peço que me livre das más companhias, selecione as minhas amizades. Aleluia. Aí você vai ver. Judas, ele é taxado como traidor, mas não se esqueçam que no meio dos apóstolos tem um tremendo de um evangelista, que em outra ocasião eu falo sobre ele. Vai envolver também questões de história da igreja e tudo mais para me falar dessa pessoa chamada Judas Tadeu, certo? Ele é Judas também. Entenda que esses nomes, Judas, Maria, Jezabel, que mais? Salomé, são nomes conhecidos. José, são nomes conhecidos. Mas você deve ver a data em que o livro foi escrito, para que também não venha dar a entender que você está falando de uma pessoa errada, certo? Está errado o entendimento. Porque, veja bem, Jesus tinha um irmão chamado Judas. Eita, que tanto do Judas, né? Jesus tinha um irmão chamado Judas. E lá diz José, Simão, outro lá e Judas, que eu me falhou a memória agora. Judas eram 2 irmãos de Jesus e suas irmãs. Olha só, um deles se chama Judas. Esse Judas, irmão de Jesus, que eu digo meio irmão, porque a parte divina de Jesus não tem
não tem irmão, não tem família nesse sentido de sangue. Então, quando Jesus chega e diz assim lá, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha mensagem, ele está falando da família divina dele. Certo? A em carne, ele diz bem claramente, em outro vídeo eu falei que escrevi um artigo sobre que não existe a menor possibilidade de Jesus ter sido casado, tá certo? E você talvez estranhe eu falando isso, mas tem essa heresia criada por uma pessoa que escreveu um livro sobre isso em linguagem acadêmica. Então ele foi lá, apresentou e os acadêmicos aplaudiram a nova ideia, né? Ou seja, um besterol terrível. Mas veja, não tem a menor possibilidade, porque nos evangelhos cita as famílias de Jesus. Quem é a mãe? Maria. Quem é o pai adotivo? José. Quem é o pai divino e único dele, o qual ele é unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade? Deus o Pai, que o nome dele é Javé. E quem são os irmãos de Jesus na terra? Os meios irmãos, vamos dizer assim. Aí vem os 4 irmãos, no mínimo 2 irmãs, que não se menciona o nome. E cadê a esposa? Até Pedro menciona a sogra. Porque sogra, naquele tempo, não era uma mulher ruim, não. Mas Jesus profetizou que nos últimos dias, ou seja, o tempo de hoje, certo? Desde que os pregadores começaram a pregar, o tempo de hoje, a fazer com que isso é cheia de família seus próprios inimigos. Isso daí é nos últimos dias ao qual nós nos encontramos. Dinalva Laurentino, a paz do Senhor, boa tarde, minha amada. Deus a recompense e abençoe por estar aqui conosco. Então, amados, o Judas que eu estou falando é o Iscariotes, o traidor, que até hoje, nas festas, né, você vê em determinada época do Brasil, em algumas regiões, pendurar um boneco, né, deixa ele lá, paradinho, lá no poste de castigo, né, e no finalzinho dos dias, quando termina, eles queimam Judas. De onde é que veio isso? É uma tradição que vem da época cristã, certo? E que vai ocasionar esta raiva, esta indignação. É tanto que tem um pastor que fala que para você achar Adão no céu vai ser fácil porque ele não tem umbigo. Isso é claro, com uma brincadeira, porque eu não creio que Deus fez ele sem umbigo, mas o umbigo é decorrente do cordão umbilical. Né? Então, os outros que vieram com umbigo, e esse no raciocínio do pastor veio sem umbigo. É engraçado, eu gosto sim. Pode ser? Pode, amado. Pode ser sim, porque o cordão umbilical é feito através do umbigo. O umbigo, aliás, é feito o cordão umbilical, que vem ligado a criança nas mulheres, e o homem vai nascer sem umbigo? Vai não, mano. Vai não. Certo? Então, Deus sabe como trabalhar. Eu quero deixar aqui a minha satisfação, só um minutinho aqui. Eu quero deixar a minha satisfação com vocês. Eu quero deixar a minha alegria em estar com vocês. E vocês são o melhor de Deus na minha vida. Eu gostaria de que vocês entendessem que Judas, ele é errado, ele foi errado, mas Jesus queria perdoar ele. Veja como é que Jesus fala aqui. Então, se aproximando de Jesus, disse-lhe Judas, eu te saúdo, ó mestre. Então, ele deu uma saudação de paz, um beijo de comunhão e paz, e traiu Jesus com isso. Então, a raiva do povo é grande, certo? Amigo, para que vieste? Olha a resposta de Jesus. Amigo, para que vieste? Então, Deus sabe como fazer. Deus queria perdoar Judas. E Judas foi e se enforcou. Botou uma corda no pescoço, entrando em desespero. Botou uma corda no pescoço. Veio
vamos dizer assim, a hora em que Judas caiu as vísceras, porque o galho dá a entender que ele não aguentou, e ele partiu e rasgou e saiu as vísceras. Né? Então foi uma morte horrível. Ele se enforcou, ficou sem ar, né? O galho tora e cai. Aquele campo, na língua de Judas, propriamente dito, se chama Alceudama, campo de sangue. Para que serviu esse campo de sangue? Enterrar suicidas, enterrar traidores, enterrar homicídios, que pessoas desonradas. Esse campo de sangue era para isso. Então entendam aí o mistério. Judas nunca vai ser símbolo de coisa boa, porém a pregação de Judas, nos textos de Judas, ensina que você não deve entrar em desespero e se suicidar. Ensina que você deve ser um servo e não trair ao Senhor Jesus. Sabe quando é que você trai a confiança de Jesus? Quando você faz o contrário do que ele mandou. Ractus overner. E quando você faz o contrário do que ele mandou, você não está sendo fiel a ele. Agora, para encerrar aqui, eu quero dar um livro para você ler. Um livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. Quero dar as versões que eu uso pessoalmente, certo? Eu vou dar aqui a versão primeira que eu uso, a corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Esta versão, ela é em português. Ela foi retirada diretamente dos originais hebraicos, aramaico e grego. Tem a Septuaginta, que ela foi a versão passada para o grego, mas de qualquer maneira são os originais. Então, se alguma Bíblia que você conhece foi tirada diretamente da Septuaginta, ela foi tirada do grego. Então, mesmo sendo. Agora, esta Almeida Revista e Corrigida, temos os títulos das Bíblias de estudos mais variados que você possa ter. Eu tenho a Pentecostal, mas pode existir outras. A Bíblia King James atualizada em português, ela vai ser uma Bíblia não tirada do inglês, certo? Mas ela é uma Bíblia que foi atualizada, porque a King James originalmente foi tirada de uma tradução para outra, e isso foi feito na época para que o povo chegasse e entendesse popularmente, porque só quem tinha eram os padres e ministros do Evangelho, os imperadores tinham a escritura e pouco utilizavam, a não ser por seu mérito próprio, claro, né? Na época. E o que acontece? Ele veio e colocou para o rei James uma versão feita, dedicada a ele. Por isso que é King Rei James, certo? Então o rei James gostou muito da versão, recebeu ela de presente, e essa versão, com a aprovação do rei, foi dada ao povo. E agora o povo tinha a Bíblia, que sempre a ideia é essa. Todos têm uma revelação de Deus. Aleluia! Estou vendo joinha já. Então, tem as pessoas que gostam da versão na linguagem de hoje. Essa versão ela é para pessoas de quarta série, certo? Que não tem muito um aprofundamento no estudo. Tem gente que tem o desejo de fazer. Façam um supletivo, se quiserem terminar. Vocês não vão perder, a sua leitura vai ficar mais esmerada, questão de cálculo e tudo mais. Mas deixa eu lhe dizer, as pessoas, o seu estudo, nessa versão, um aprofundamento, você vai entender mais fácil na linguagem de hoje. Mas ela é uma linguagem muito moderna, então ela vai sair mais dos originais. Então não quer dizer que está errada, mas ela vai usar uma linguagem popular. Por exemplo, ela tira a palavra compaixão, que eu amo, né, que a paixão é algo ligado à afeição da carne, e com é junto da pessoa. Então você sente a dor do outro, né, com lágrimas que você vê a outra pessoa chorando, com lágrimas
tristezas que a pessoa tem, você fica com compaixão, ela bota pena, dó. Então, não é a mesma coisa, certo? Então, eu quero que vocês usufruam do melhor de Deus, essas são as versões. Eu ainda uso a NVI, certo? Nova Versão Internacional. Ela é muito boa, certo? Há alguns versículos lá, como de Levíticos, que a palavra marca, se você for estudar, era marcas de tatuagem, certo? Que a lei condena. Então, não é para fazer marcas no corpo, porque se Deus quisesse tatuagem, Deus fazia a tatuagem na gente. Então, para que eu vou querer ir para um tatuador para ele danificar a obra de Deus em mim? Então, não precisa, certo, irmão? Crente não se tatua. Isso não tem base bíblica nenhuma. Quem realmente diz isso é porque ou deu branco ou realmente está querendo ajudar alguém, alguma coisa assim. Tendencioso. Então, deixa eu falar mais uma vez. Esses são os livros, mas eu abomino diante dos homens e diante de Deus a venda da graça sobre graça. Esta Bíblia não é uma Bíblia, certo? Deveria ter colocado Bíblia modificada, texto modificado da Escritura. Mas eles estão vendendo como uma Bíblia. Eles estão querendo dizer que é uma Bíblia. Não comprem, certo? É a chamada Bíblia gay. Não comprem. Não comprem. É um lixo que enviaram aí do inferno para fazer, tirar a paz da igreja. Mas isso não consegue, certo? Então, nesses últimos tempos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu vou dando outras versões conforme eu vou me lembrando, vou aprovando, tá certo? Então, são Bíblias maravilhosas em que nós podemos fazer isso. Quem tem pouco estudo já sabe, a Nova Tradução na Linguagem de hoje é uma alternativa. Eu uso mais para pegar um sinônimo de uma palavra e facilitar na hora da pregação. É muito boa, certo? Tem Bíblia do Obreiro, ela é muito boa também, certo? Eu estou me lembrando aqui, eu estou falando para vocês. Então, leiam uma Bíblia. Mas eu não vou dar só livros da Bíblia, não, certo? Tem um livro chamado Heróis da Fé. Então, leia lá, você vai ver Savonarola, Martinho Lutero, você vai ver John Wesley e tantos outros. Tem uns que são calvinistas e tem outros que são arminianos. Mas todos participaram da reforma, que até hoje é um espinho nas costas, na consciência de qualquer católico, que vai ocasionar de eles falarem, como um dia desses falaram vergonhosamente, chamando de deforma, né? Então, para eles é deforma, porque doeu, né? Então, os 5 pontos que nós guardamos, as 5 solas, né? Somente a fé, somente dê glória a Deus, somente a Escritura, só Jesus salva e somente, vamos dizer assim, somente, sempre eu me esqueço esse último ponto, mas somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Então, são 5 somentes que você vai ver. Eu vou botar aqui no vídeo, depois eu vou editar, vou colocar nele, não se preocupe, mas são esses 5 somentes que fura qualquer consciência de católico. Então, veja bem. Então, quando diz que só Jesus salva, está tirando qualquer outro dos santos, qualquer outro meio. Quando diz somente a fé, é a fé salvífica em Cristo, né? Então, não precisa de obras, né? A obra dá galardão, é bem verdade, mas fora isso, não é. Então, não adianta o que Tiago fala de você ter fé sem obras, é dizendo que você, vivendo aqui como cristão, não adianta só dizer que crê, né? Você tem que exercitar a fé para gerar um galardão. Então, de maneira nenhuma, ele se discorda de Paulo. Então, eu gostaria de dar a paz do Senhor a todos, que todos os acompanhem. Quem não entrou, eu vou ensinar no decorrer. Fiz os convites do jeito que deveria ter feito, mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, estão se acostumando ainda com esses videozinhos aí. Então, mas vocês vão conseguir. Em nome de Jesus, podem guardar esse vídeo, compartilhem, tá certo? Não modificando nada nele, no áudio, no vídeo, vocês podem compartilhar à vontade, eu dou autorização.
Então, Deus os abençoe e graças a Deus.